Glória a Deus. Na hora que a gente entra aqui é justamente na hora que tá passando o carro do ovo, né? Graça e paz, gente. Para mim é satisfatório estar aqui com vocês, contribuindo um pouquinho mais, né, com a nossa exposição da carta sobre uma perspectiva escatológica. Lembra? A gente vem nessa série de mensagens estudando e pesquisando a carta aos Tessalonicenses, como as escolas pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas a consideram como uma das cartas mais escatológicas, ok? O nosso objetivo, como sempre, é fazer uma abordagem panorâmica, resumida, né? Mas tentando trazer algo que possa preencher as lacunas para que não deixe muitas brechas. E como sempre aqui, né? A gente vem tentando expor esse material. E o meu objetivo central é, nessa filmagem, pegar e lançar lá para o meu canal no YouTube, onde eu tenho lá uma turma abençoada que compartilha das mesmas ideias e a gente aprende e cresce juntos, ok? Então a minha abordagem aqui não é para o pessoal do Facebook, ok? Porque o pessoal do Facebook, geralmente eles procuram mais, né, aquelas mensagens, não tem esses profiles aí que vai ter revelação à torta e à direita para eles, certo? Aqui comigo não tem revelação, aqui comigo tem exposição. Por mais que ela seja defasada, seja um pouco escassa, mas é assim que a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo dia a dia, tá ok? Gente, eu queria aqui, antes de tudo, mostrar aqui alguns materiais, certo? Que a gente vem aqui sempre lendo, porque a gente vem desenvolvendo e sempre a leitura nos fornece conhecimento. E eu queria indicar alguns materiais para quem gosta de fazer uma boa leitura. Essa série aqui, ó, de Justo Gonzalez, é uma série que tem 10 volumes. Ele vai fazer aqui uma busca e uma pesquisa exaustiva sobre a história da igreja. Cara, é espetacular. São livros pequenos, entre 180 e 190 páginas, a grande maioria deles. São 10 volumes. Esse aqui já é o volume número 3. Eu já li o volume 1. Infelizmente eu não tenho o volume 2. Isso aqui é uma série que um grande amigo meu, Sérgio, reformado, baterista na Igreja Batista Bíblica, ele me emprestou, cara. E é fascinante porque eu sou um cara que sou apaixonado por história. Se eu tivesse condições financeiras, eu faria uma faculdade de história. Cara, isso aqui é espetacular. Pelo desenvolvimento da história que ele traz nesse material, ele traz muito conhecimento enriquecedor, porque ele vai mostrar como que foi todo o desenvolvimento, crescimento, né, da história com os pais da igreja, as complicações, as dificuldades que tiveram, né, os espaços que eles também conseguiram ampliar com o avanço do cristianismo, o desenvolvimento da questão teológica. Então é fascinante, cara. Muito bom. Se você puder ler e adquirir essa coleção, você vai se surpreender. Também queria mostrar, gente, que eu concluí, como eu coloquei aí ontem, não sei se vocês lembram, eu concluí a leitura desse livro aqui, ó, esse Catatal. Ele tem 460 páginas. Ele vai trazer aqui a abordagem de como é desenvolvido, qual é o caminho, qual é o processo, né, da dinâmica da salvação na confissão de fé de Armínio, ou seja, o arminianismo clássico. Então esse livro aqui ele é espetacular por um detalhe, porque esse livro aqui ele traz aqui calvinistas sinceros, honestos, aonde eles vão dar depoimento, né, a respeito de como nesse processo de desenvolvimento na história muitos calvinistas desonestos e ignorantes fizeram espantalho sobre como é desenvolvido o processo da salvação, a sua mecânica no sistema arminiano. E aqui muitos calvinistas eles vão mostrar que outros calvinistas que não têm o conhecimento e que nunca leram Armínio, o quanto eles desfiguraram o sistema arminiano por sua ignorância, sua desonestidade, por aí. E esse livro aqui, ele é espetacular. Eu passei aproximadamente, eu acho que um mês e meio, acho que 45 dias a 50 dias, para ler esse livro aqui. Ele é muito simples, apesar dele trazer uma linguagem um pouco, em algumas partes, um pouco acadêmica, técnica, com algumas palavras, mas ele é um livro acessível para qualquer pessoa, independente de você ser leigo no assunto sobre o arminianismo e o calvinismo, ele vai trazer muita clareza para você. E eu concluí a leitura, recomendo, um livro espetacular para você que tem a confissão de fé arminiana clássica, certo? E agora, gente, eu comecei a ler esse camarada aqui, ó,
Que amor é este? De David Hunter. A falsa predestinação de Deus no calvinismo. Cara, esse livro aqui é grosso, olha. Olha a diferença desse livro aqui para esse aqui, ó. Olha só, ó. Ele é o dobro. Esse livro aqui ele tem 783 páginas, certo? Ele é considerado um clássico, um dos maiores clássicos da área e desse autor aqui conhecido como David Hunter, que era participante, integrante, né? Como também inicializador da Chamada da Meia-Noite. Esse livro aqui é espetacular. Eu não posso fazer alguns comentários sobre ele porque eu quero deixar você com essa curiosidade. Se você puder adquira esse livro, que ele é um livro espetacular. Olha só, ele é grosso. Eu acho que aproximadamente esse livro aqui eu vou ter mais ou menos uns 3 meses para ler esse livro aqui. Tá? Ok? Queria só apresentar esse material. Gente, vamos lá, vamos dar continuidade. Lembrando que o nosso objetivo nessa exposição da carta aos Tessalonicenses é observar, certo? Se Paulo ensinou os irmãos da igreja de Tessalonicenses a como eles devem enfrentar a grande tribulação, como dizem nossos queridos pós-tribulacionistas que insistem, né, nessa situação de que nesse erro doutrinário, que eu considero um erro doutrinário, né, de que a igreja passará pela grande tribulação, tá ok, irmãos? E eles dizem que tem argumento bíblico e tem base bíblica para isso. Nós estamos aqui analisando a primeira carta aos Tessalonicenses. Já vimos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e a metade do capítulo 4. E até agora analisamos o quê? 80% da carta? Já estamos no finalzinho do capítulo 4, só tem agora só o capítulo 5 e morreu o assunto. Então, praticamente, nós podemos considerar que analisamos praticamente 85% desta carta e até agora nada de Paulo ter dado nenhuma dica, nenhum macete, né, sobre como eles enfrentariam a grande tribulação. E a gente agora vai chegar no texto-chave, que é o texto mais conhecido dessa carta, que é onde Paulo agora ele vai tratar sobre os eventos que serão desencadeados simultaneamente com o advento do arrebatamento, da vinda do Senhor. Ok? Tem algumas lives minhas aí no meu canal, onde eu faço uma abordagem, né, para explicar a diferença entre arrebatamento e esta expressão, que é uma expressão técnica utilizada pelos escritores do Novo Testamento, que pegaram emprestado do Antigo Testamento, que é a vinda do Senhor. E há justamente uma diferenciação entre uma e a outra, e por não entenderem muito bem essa diferenciação, se tem aí essa confusão dentro das escolas escatológicas. Mas há uma diferença entre vinda do Senhor e arrebatamento, tá ok? Eu não vou entrar nesse detalhe porque o meu foco é fazermos aqui a exposição do capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses. Então, o que diz o capítulo 4? Nós vimos na semana passada que do versículo 1 até o versículo 8, Paulo vai tratar sobre santificação, sobre santidade no leito conjugal dos novos convertidos que faziam parte da comunidade cristã da igreja de Tessalônica. Então Paulo vai mostrar que tem que haver uma diferença entre os relacionamentos que envolvem a questão sexual do modo cristão bíblico, a partir de princípios morais, e como era visto a relação conjugal no cotidiano, na cultura grego-romana da cidade de Tessalônica, que era totalmente imoral, desrespeitoso para com os cônjuges. E Paulo diz que Cristo nos chamou, que Deus nos chamou para uma vida separada, diferente da vida como os gentios viviam, à base de lascívia, troca de casais e por aí vai, ok? A imoralidade, né? A qual hoje em dia o pessoal aí da bandeira do arco-íris quer impor, certo? Quer impor como uma questão ética que deve ser vista aos olhos humanos sem a intervenção de Deus. Mas Deus vai intervir, e eu só lamento para esse pessoal se não se arrepender e se converter a Cristo. Depois também nós vimos nesse capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12, Paulo ensinando, né, e admoestando ou exortando que uma prática que eles já desenvolviam, eles desenvolvessem mais ainda, que era o amor coletivo, o amor mútuo entre os irmãos, certo? Ele dizia para que os irmãos também tivessem a necessidade de
trabalhar para desenvolver também muito mais isso aí e para que não houvesse nenhum escândalo com relação ao comportamento dos cristãos serem motivo de escândalo para aqueles que não eram cristãos, a sociedade comum daquela cidade. E Paulo chama eles para que eles desenvolvam muito mais aquilo que eles já estavam praticando. Ok? E Paulo termina esse capítulo 4 aqui trazendo uma palavra de consolo e de esperança para aqueles irmãos que talvez eram para uma classe de novos convertidos, ok? E que estavam meio que desanimados porque eles eram perturbados o tempo todo por falsos apóstolos, falsos pregadores, né? Filósofos que passavam o tempo todo nas praças e que era uma coisa rotineira naquela época. Lembrando a vocês, irmãos, que nós estamos fazendo uso de alguns materiais para adquirirmos essas informações. Por exemplo, a gente está aqui usando esse daqui, ó, esse comentário de 1º e 2º Tessalonicense. Tem um monte aqui, não vou estar aqui mostrando todo. Por exemplo, ó, esse aqui é o mais conhecido do pessoal da questão teológica, né? Que é o famoso comentário de bolinhas. Esse comentário aqui, cara, é espetacular. De Howard Marshall, né? Um grande arminiano. Ele mostra aqui algumas questões que eu achei muito interessantes. Por exemplo, há estudiosos que acreditam que essa linguagem que Paulo utiliza aqui para os cristãos no capítulo 1 possivelmente era uma classe de judeus convertidos ao cristianismo. E por isso que essa ideia dos escritores do Novo Testamento, como eles estavam lidando nos primórdios da igreja com uma classe judaica, então há necessidade de usar essa expressão técnica vinda do Senhor, porque era uma expressão que era conhecida, era um momento conhecido pelos judeus, inclusive que era ensinado no Antigo Testamento. Então por isso que você vê muito essa expressão vinda do Senhor. E quando você vai estudar essa vinda do Senhor no Antigo Testamento, se refere à sua segunda vinda, como sendo única, e não questão de arrebatamento e depois sua vinda, como é mostrado hoje pelo Novo Testamento. O arrebatamento, para bem da verdade, é o ensino neotestamentário. Por isso que há essa diferença, há esse intervalo na história, no tempo de Deus. E isso fica muito claro você ao ver algumas profecias que foram mencionadas pelos profetas do Antigo Testamento, aonde foi dado a eles como sendo um evento único, acontecendo de uma só vez, e ele escrevia aquela revelação como sendo um evento único. Porém, foi oculto a eles esse intervalo que a Bíblia chama de período ou era da igreja, tempo dos gentios, ok? Você pode ver, por exemplo, que a primeira pregação do Novo Testamento de Paulo, de Pedro, ele usa o livro de Joel. E se você observar lá no capítulo 2, no finalzinho, que tem aquela promessa da descida do Espírito Santo e que acontece literalmente no capítulo 2 de Atos, que é o Pentecostes, mas se você observar, pode ver que Pedro ele falou da mesma maneira que Joel falou, porém a gente só viu se cumprindo uma parte, que foi a descida do Espírito Santo. Dia de trevas, que a lua não dará sua luz, né? O sol se converterá em trevas. Você pode observar que essa parte da profecia de Joel e que Pedro a recitou com a mesma perspectiva de Joel não aconteceu. Por quê? Porque há um intervalo entre o derramar do Espírito Santo e esse dia que é chamado de o dia do Senhor. Dia de trevas, dia de vingança, dia de ira, dia de angústia para Jacó. Então isso é apenas um pequeno introdução para você entender que há uma diferença entre o dia do Senhor e arrebatamento, a vinda do Senhor e arrebatamento. E Paulo vai aqui deixar isso muito claro ao trazer algumas abordagens, até para trazer de novo o ânimo, trazer de novo a esperança que tinha sido sugado deles. Como você viu aí em algumas lives anteriores, né, já existia dois caras, Emineu e Fileto, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18, que eles já vinham ensinando que o arrebatamento da igreja já tinha acontecido e que aquele momento que eles estavam vivenciando já era o início das tribulações e perseguições que estão relacionadas ao dia do Senhor. E Paulo, não é dessa maneira. E ele vai trazer uma explicação mais clara no capítulo 5, como também no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Então tem todo esse aparato, toda essa diferença, ok?
Então, o que é que nós podemos observar aqui no capítulo 4 para a gente concluir, que eu espero que seja uma live pequenininha de máximo 40 minutos. O que é que vai acontecer? Paulo agora, nesse momento facultativo da sua carta, onde ele está aqui esperançoso, ou talvez assim ansioso para trazer de novo esse ensino, a qual Paulo já tinha ensinado várias vezes, né? Mas por perturbações dos de fora, os pós-tribulacionistas com aquela pregação terrorista, colocando medo no povo que tem que fugir, cavar bunker, se esconder. Complicado demais essa pregação, gente. É uma pregação que não tem esperança, não produz ânimo e a verdade entristece e faz com que muitas pessoas se decepcionem com o evangelho e com Cristo e aí abandonam a igreja. O pós-tribulacionismo ele tem essa tendência. O que é que Paulo aqui vai ensinar? Será que Paulo ensina nesse último bloco do capítulo 4 a como se comportar diante da grande tribulação? Com certeza não. O que é que a gente pode tirar aqui do capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18? E a gente vai observar claramente que Paulo aqui ele vai trazer esclarecimento sobre, primeiro, a condição de qual os mortos estão, qual será a primazia, o que acontece com o arrebatamento, quem é que vai se encontrar primeiro com Cristo, e ele vai trazer isso aqui de forma clara e simples, sem nenhuma dificuldade. Agora é claro que existem dificuldades em expressões a qual Paulo utiliza, que é uma cronologia, não sei se a palavra não é cronologia, mas é o desencadeamento desses eventos que estão relacionados ao arrebatamento. Então Paulo vai dizer, primeiro no versículo 13, ele vai repreender, podemos dizer que ele está repreendendo os irmãos pela a falta de entendimento do assunto, e isso era perigoso, porque você não tem entendimento sobre esse assunto, você poderia primeiro ficar desanimado e perder as suas esperanças, como aqueles demais que não entendem e não creem dessa maneira. Olha o que é que Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, ó. Não queremos, olha só, Paulo junto com sua comitiva, né? Porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante aqui não tem nada a ver com a questão de ignorância em relação física, brutalidade, mas no sentido de conhecimento de fatos. Ou seja, vocês são ignorantes. Vocês não devem ser ignorantes, ou seja, vocês não devem ficar alheios a esses assuntos, sem ter entendimento, sem ter firmeza no que vocês estão crendo. O que é que ele vai dizer aqui, ó? Com respeito aos que dormem. Então, houve uma perturbação de falsos pregadores do pós-tribulacionismo, que aqueles que morreram, eles perderam uma bênção maior, né, de ver a presença do Senhor vindo. Por quê? Existiam algumas questões que esse comentário que ele vai falar, que havia algumas correntes, né, escatológicas apocalípticas no judaísmo. E, por exemplo, uma delas é que aqueles que morressem antes da vinda do Senhor, a sua glória na ressurreição seria menor de que aqueles que estivessem vivos e presenciassem esse advento. Já outras correntes judaicas acreditavam que aqueles que morreram e que perderam de presenciar essa vinda do Senhor, eles perderiam a bênção de participarem do seu reino milenar. Então havia muitas questões que envolvia toda a questão que está ligada à vinda do Senhor. Então isso aí perturbava. Até porque a igreja de Tessalonicenses era formada de início por cristãos judeus. Então eles eram conhecedores de todas essas teorias que eram correntes na sua época. Então, por eles terem esse conceito e virem que muitos de seus parentes morreram antes do advento dessa vinda do Senhor, eles começaram a levar em questão essas teorias e começaram a desanimar, achando que seus parentes iriam perder essas bênçãos de uma glória de ressurreição, de uma participação do reino milenar. E eles ficaram entristecidos, e isso desencadeava para o próximo passo, que era perder a esperança da ressurreição. E ele vai mostrar no versículo 14 que assim, como Deus ressuscitou a Jesus, mostrando o seu poder, também Cristo, em sua vinda, ressuscitaria os mortos que morreram em Cristo. Olha o que ele vai dizer,
Pois, ó, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, vírgula. O que é que isso quer dizer, irmãos? A gente aqui pode tirar duas conclusões já claras com relação a essa doutrina. Primeiro, nós já podemos observar que eles criam na existência de uma doutrina da ressurreição, né? Porque há muitos aí que dizem que a igreja, em seus primórdios, eles não era, vamos assim dizer, algumas seitas dizem que eles não criam na doutrina da ressurreição. E aqui Paulo está mostrando claramente que a doutrina da ressurreição era uma realidade e que eles acreditavam e tinham isso como esperança, né? E outra lição que também nós podemos tirar desse versículo 14 é que esse ensino era um ensino primordial da igreja primitiva. O assunto principal dos pregadores da igreja primitiva era a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é o sustentáculo do cristianismo. Se você conseguir destronar a doutrina da ressurreição, o cristianismo por si só se acaba e perde sua credibilidade. Então aqui a gente pode observar que isso era um ensino que já era crido pelos seus adeptos e que ao mesmo tempo era um dos ensinos principais da igreja primitiva. Se você observar a pregação de Pedro lá em Atos dos Apóstolos, ele vai falar sobre ressurreição. Ok? Se você vê de todas as vezes que Paulo foi interrogado pelas lideranças romanas, como Festo, como Félix, como no Sinédrio, em todas as vezes que Paulo foi interrogado, Paulo tocava no ensino da ressurreição. Por exemplo, Paulo, quando chegou a Atenas, que chegou naquele anfiteatro, né, lá, que você conhece muito bem, lá de Atos capítulo 19 e no capítulo 17, quer dizer, né, que Paulo vai falar que tinha várias estátuas, né, de deuses, ele encontrou a do Deus desconhecido. E quando Paulo começa a falar sobre esse Deus desconhecido, qual é o assunto de Paulo? Ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição é o sustentáculo do cristianismo. E aqui nós vemos que naquela época já existia a crença nessa doutrina e ao mesmo tempo já era a doutrina que era mais ministrada e pregada pela igreja primitiva. Até agora, Paulo não ensina nada sobre os irmãos como passar pela grande tribulação. O que é que vai nos dizer aqui agora o versículo 15? Ó, ele fala que isso era uma palavra do Senhor. Então Paulo aqui vai deixar muito claro que isso que ele está trazendo, que ele já ensinou, não era algo que Paulo tinha imaginado de sua cabeça. Olha o que ele vai dizer, ó. Versículo 15 do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer, ó: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Então, essa afirmação que Paulo vai falar, esse ensino, esse esclarecimento que Paulo vai trazer, ou seja, foi algo que Paulo recebeu da parte do próprio Senhor e que não era nada de invencionice ou misticismo do judaísmo. O que é que Paulo vai dizer? Ó, nós. Ou seja, Paulo agora vai fazer uma referência aos que estiverem vivos quando esse advento ele estiver para acontecer, ó. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós, ó, os vivos. Então, ele se coloca no grupo dos vivos. Ele vai aqui falar, ele falou sobre o grupo dos mortos e vai agora falar sobre o grupo dos vivos, no versículo 15, ó. Os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então, ele fala que há uma diferença para aqueles que estão mortos na vinda do Senhor e para aqueles que estão vivos. O que é que vai acontecer? Olha só. De modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, de maneira alguma nós teremos algum privilégio com relação aos que já morreram e que já estão em Cristo. Não é que haja um privilégio, mas é uma ordem de eventos que são desencadeados nesse processo do arrebatamento. Paulo deixa isso muito claro na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Primeiro, Cristo, que é as primícias, depois os que são de Cristo. Olha aí. Então há uma ordem, a palavra é tagma, significa uma ordem, é uma palavra de cunho militar. Eu não vou entrar nesse detalhe que tem uma videoaula minha aí sobre o capítulo 15 da carta aos Coríntios, onde eu trago alguns esclarecimentos sobre o uso dessa expressão e a sua etimologia naquela época. Mas vamos voltar. Então Paulo diz aqui ó, que nesse momento em que Cristo aparecer para o arrebatamento da igreja,
nós, por estarmos vivos, não quer dizer que iremos primeiro. Mas não, haverá um encontro simultâneo e ele vai explicar isso. Olha só. Porquanto o Senhor mesmo, aqui do versículo 16 ao versículo 18, o que é que Paulo aqui vai trazer? Simplesmente Paulo vai trazer como será o desenrolar desse advento e o seu processo que vai se seguir. Então, primeiro, ele diz que aqueles que morreram em Cristo, e é uma coisa muito interessante aqui, olha o que ele diz aqui no versículo 15 que a gente passou, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Mas no versículo 14, Paulo vai dizer que a vinda do Senhor, ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado de alguém. Olha só, o versículo 14, eu pulei e esqueci de falar sobre essa situação. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então assim também Deus, versículo 14, a gente pulou, mediante Jesus, por meio de Cristo, o que é que vai acontecer? Trará em sua companhia os que dormem. Você pode ver que no próprio arrebatamento, Cristo ao vir, ele não está vindo só. É o que esse versículo aqui nos deixa e nos sugere entender isso. Não é que a gente está sendo tendencioso a pensar isso, mas é o que literalmente o texto aqui está dizendo, que na vinda, Cristo ao vir, ele não virá sozinho, ele virá com aqueles que já morreram em Cristo, ok? E ele vai aqui dizer, no versículo 16, que agora irá acontecer uma ordem sequencial a qual se desencadeia todo esse advento. Versículo 16, porque o Senhor mesmo, dado a ordem, versículo 16 aqui, dado a palavra de ordem, então esse evento, ele primeiro, Cristo irá dar uma palavra de ordem. Não sabemos que tipo de palavra é essa, porque se a gente for especular, a gente vai ficar na área da especulação. Mas nós não sabemos que tipo de ordem é essa que será dada. E que ele diz que essa ordem, essa palavra, ela é muito semelhante à voz do arcanjo. Né? Então é uma saída para algum advento que a gente sabe que é o arrebatamento, ok? Mas veja só, primeiro, haverá uma palavra de ordem. Né? Segundo, a gente observa aqui no versículo 16, ouvida a voz do arcanjo. Há muitas interpretações, né, que querem trazer algum sentido para que a gente possa interpretar o que quer dizer essa voz do arcanjo. Eu, particularmente, não sei dizer o que significa a voz do arcanjo. Não sei dizer, ok? Segundo, ressoada a trombeta de Deus, vírgula. Interessante que aqui é a única passagem do Novo Testamento onde se diz que Deus tem uma trombeta. E é justamente aqui onde a gente pode levantar um questionamento com nossos irmãos pós-tribulacionistas. Essa trombeta aqui, com certeza, ela é a trombeta lá de 1 Coríntios capítulo 15. Ao ressoar da trombeta, né? Aqui fala trombeta de Deus. Bom, nossos queridos pós-tribulacionistas, eles querem alegar que essa trombeta aqui, ela é a última trombeta lá do livro de Apocalipse. Só que quando a gente vai fazer uma análise sobre aquelas trombetas, lá fala de trombeta de juízo. São trombetas de juízo, aonde a ira de Deus ela vai começar a ser derramada, e é claro que depois ela se agrava mais com o derramamento das taças, ok? Mas se você observar lá o texto, lá diz que são trombetas dos anjos, não são as trombetas de Deus. Aí você talvez pode pensar, irmão também está exagerando nessa questão. É, porque vocês pós-tribulação gostam de fazer isso também. Se vocês podem, a gente pode também. Porque vocês usam simplesmente vocês só tem Mateus 24, versículo 30, alguma coisa que eu não me lembro aqui agora, né, onde diz, e depois daqueles dias aparecerá. Então vocês pegam essa expressão e quer utilizar para dizer que ali é o arrebatamento após a tribulação. Então eu também posso utilizar essa mesma metodologia de vocês e dizer que a trombeta de Deus não é as trombetas de Apocalipse, porque elas são trombeta de anjos. E agora, como é que fica essa questão aí? Então não tem como vocês provarem, me desculpe aqui meus queridos pós,
que essa trombeta aqui é a última trombeta de Apocalipse, porque lá as trombetas são dos anjos. E o anjo tocou sua última trombeta. Aqui diz que é a trombeta de Deus. E agora? Como é que a gente pode entender que tipo de trombeta é essa? Gente, a gente tem que levar em consideração que nessa época, né, havia uma culturalização mistificada entre gregos, romanos, judeus, ok? E quando Paulo geralmente utiliza essa expressão de trombeta, você pode ver que Paulo faz uso, né, de uma figura de linguagem em comparação aos Jogos Olímpicos da época. Ele usa muito isso na carta a Timóteo, falando sobre corredor. O escritor aos Hebreus fala também que você deve se desenvolver com sua corrida. Então eles usavam aqui sempre questões cotidianas e que eram conhecidas como apenas uma figura ilustrativa para mostrar verdades espirituais. E se você não sabe, havia uma questão cultural sobre os jogos romanos e os jogos gregos. Aqui a cidade de Tessalônica, né, que é a sua maioria, né, de cultura grego-romana. Então, nos Jogos Olímpicos, de acordo com a cultura da Grécia, havia 2 toques de trombetas com relação a esses jogos. E como Paulo aqui está escrevendo para uma cultura totalmente helenizada, o que Paulo tinha em mente era o toque dessas trombetas que estão relacionados aos Jogos Olímpicos de cultura helênica. E se você não sabia, aqui fala. Compre esse comentário aqui, então você vai ler, ele vai falar sobre isso. Esse comentário aqui também fala sobre isso e vários outros que eu tenho por aqui que não dá para mostrar agora. Mas nos Jogos Olímpicos existia um toque de trombeta que era tocado para dar início aos Jogos Olímpicos. E existia outro toque de trombeta que ele era tocado para finalizar os Jogos Olímpicos, que no caso era a última trombeta, o último toque. Possivelmente aqui Paulo tem em mente essa cultura helenizada. Então, a última trombeta que tem lá em Corinto, e que essa trombeta, possivelmente a perspectiva de Paulo, deve ser sobre essa questão helênica dos Jogos Olímpicos. Então, não tem nada a ver com aquelas trombetas de Apocalipse. As trombetas de Apocalipse são trombetas de juízo. É juízo, é Deus derramando a sua ira sobre os ímpios e aqueles que vivem sobre o pecado, sobre aqueles que habitam a terra. Se você observar, meu irmão, é porque é muita desonestidade de contexto. Se você observar todas as expressões que tem no livro de Apocalipse que estão relacionadas ao juízo de Deus, sempre são direcionadas aos habitantes da terra. Paulo diz que nossa pátria está nos céus. Não há juízo de Deus sobre a igreja. O juízo de Deus sobre a igreja é agora a partir da pregação do evangelho. Para aquele que crê, será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Então, fica claro, se você se dobrar a essa questão que tem a ver com a cultura helenizada da cidade de Tessalonicenses, sobre os Jogos Olímpicos, Paulo com certeza tem em mente o toque dessa trombeta que soava para finalizar os Jogos Olímpicos da Grécia. E aqui Paulo chama de trombeta de Deus. Em Apocalipse, eu vou ser bem enfático, vou repetir. Em Apocalipse, as trombetas são de anjos, não são trombetas de Deus. Apesar de que Deus é quem dá essa ordem, mas as trombetas são trombetas de anjos. Leia Apocalipse lá. E tocou o anjo a sua trombeta. A primeira. Aí você vai ler lá na frente. E tocou o segundo anjo a sua trombeta. São trombetas de anjo. Paulo aqui está dizendo e ressoada. Versículo 16. Porque dada a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. É uma trombeta à parte que está relacionada apenas para a igreja. É só para a igreja. Só a igreja ouvirá o toque dessa trombeta. Então, qual é a ordem aqui? Primeiro, Deus, Cristo, dará uma palavra de ordem, com o mesmo poder da palavra de ordem do arcanjo, quando ele se vinha para defender o povo de Israel. Segundo, essa ordem ela soará pela trombeta de Deus. E qual é mais o desencadeamento desses eventos? Depois acontecerá o quê? Descerá dos céus Cristo,
descerá dos céus. A pergunta é, ele descerá até a terra ou ele ficará nas nuvens? O texto responde. E o que acontecerá com essa descida? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, há uma ordem nesse processo que é desencadeado pelo esse advento do arrebatamento. Então, os mortos, eles irão ressuscitar, terão seus corpos transformados. Ele não fala aqui sobre essa transformação do corpo, porque você tem que ler esse texto em link com 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo lá vai trazer um compêndio claro sobre o processo de transformação desse corpo. E ele usa figura de linguagens da agricultura. Você planta uma semente e nasce outra. Então é esse processo. Você tem que entender essa ressurreição dos mortos com o entendimento que Paulo traz em 1 Coríntios capítulo 15, tá ok? Então, o que é que vai depois desse processo que os mortos ressuscitarem? Depois, nós, os vivos. Ou seja, Paulo tinha aqui em mente essa ideia de que quando esse advento, não é só Paulo, mas toda a igreja primitiva, cria que Cristo voltaria nos seus dias. Isso é uma prova de quê? Do conceito pré-tribulacionista. Inclusive, eu até coloquei essa enquete aí, teve um amigo meu que colocou, mas é porque justamente era, meu irmão, a crença era que Cristo realmente, eles tinham essa ideia de que Cristo voltaria nos seus dias. Então, se eles criam nessa vinda repentina, está mostrando claramente que o conceito pré-tribulacionista permeava a igreja primitiva. Não adianta você querer fazer malabarismo e dizer que não, o texto é claro. O conceito é visível, eles criam que Cristo voltaria. Isso não altera nada, mas mostra que o conceito deles, ou seja, era um arrebatamento iminente. Essa postura dos discípulos já provava por si só que eles criam num arrebatamento iminente. E aqui vai dizer o quê? Depois nós, os vivos, os que ficarmos. Qual é o procedimento agora? Seremos arrebatados, olha só, juntamente com eles. Com quem? Com aqueles que estavam mortos, ressuscitaram com seu corpo glorificado. Os vivos passarão por essa transformação do corpo glorificado e juntos. Agora, as duas classes, os mortos ressuscitaram, os vivos se transformaram, fizeram uma única unidade, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. E qual é o próximo advento? Olha só, arrebatados juntamente com ele, entre nuvens. Então, o nosso encontro, que Paulo aqui está dizendo, com o Senhor, será nas nuvens, será nos ares. E o que mais? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Observamos, versículo 16, versículo 17, é o desencadeamento desse evento por etapas. E olha como é que Paulo termina essa sua abordagem clara sobre arrebatamento. Vamos aqui de novo tocar na questão da trombeta. Lá em Apocalipse são trombeta de juízos. Se você for ler Apocalipse sobre as 7 trombetas, eu duvido você encontrar lá uma palavra de consolação. Já Paulo aqui tocou em uma trombeta sobre um advento glorioso. Aí olha como é que Paulo termina 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Consolai-vos. Consolai-vos. Ou seja, é um momento onde aquilo que nos trazia aflição, aquilo que nos fazia ficar muitas vezes perturbados, esse advento vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente seja consolado. Mas não o advento, mas essas palavras que Paulo está dizendo, ok? Eu me precipitei aqui. Ou seja, então esse ensino de Paulo sobre esse advento que em breve aconteceria, por ficarmos conhecedores dele, isso deve nos consolar, que é o contrário do que Paulo começou falando no versículo 13, sobre se entristecer e desanimar. Então, ao termos conhecimento de como esse processo ele será desenvolvido, isso deve nos trazer o quê? Esperança, ânimo e consolação. Confiança que Cristo irá nos resgatar deste mundo perverso. Então, olha como é que ele termina. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
A palavra de arrebatamento é uma palavra de consolo, é uma palavra de suma importância para aqueles que estão desesperançosos, desanimados pelo que acontece em volta de si. Paulo diz, não, deve ser consolo, porque esse advento acontecerá, quer agora, quer mais na frente, não sei quando, mas é um motivo pelo qual deve nos trazer alívio e consolação. Na posição pós-tribulacionista é terrorismo, agonia, pega, não pega, morre, mas não morre, se esconde nos buracos e por aí vai. Gente, a pregação pós-tribulacionismo, ela é uma pregação que não nos dá esperança, não nos traz ânimos e é simplesmente um erro teológico. Irmãos, paramos por aqui, encerramos o capítulo 4. Vimos que no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 18, em momento algum Paulo ensinou os irmãos de como enfrentar a grande tribulação. E lembrando que nós estamos aqui estudando uma das cartas que é considerada pelas duas escolas como a carta mais escatológica do Novo Testamento. Então, como quero insistir, meus queridos pós-tribulacionistas, em momento algum, até o capítulo 4, encontramos Paulo ensinando sobre tribulação ou como é que eles vão passar pela tribulação. Então, iremos agora ver na próxima aula o capítulo 5, o que é que Paulo tem em mente aqui no seu ensinamento no capítulo 5 e encerramos a primeira carta aos Tessalonicenses. Você que ficou conosco até agora, se gostou, compartilhe esse vídeo, dá o seu like e faça indicação para que mais pessoas possam se juntar a nós nessa grande luta de expandir o Evangelho e a mensagem de Cristo. Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.